Muito obrigada pela participação de todos hoje. A gente fez essa sessão com muito carinho, pensando nos nossos clientes. Tivemos conversas aqui internas com o Alex também, que nos trouxe atenção para focar nesse evento e fazer essa introdução à experiência SAP Concur aqui para vocês, para os nossos clientes, tá bom? E, bom, para hoje, então, a gente está aqui nesse formato webinar, então, só algumas informações sobre toda a plataforma. Vocês podem comunicar com a gente via o chat e enviar perguntas via um botãozinho aí de Q&A, tá? Que é nós temos um período após as apresentações separados para essas perguntas e respostas, e vamos ter algumas interações também com perguntas para vocês ao longo das apresentações. Então, introduzindo aqui a agenda para a nossa experiência de hoje, bem-vindos a bordo a esse voo SAP, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem duas agendas, uma hoje agora de manhã e outra para amanhã de manhã também. A agenda de hoje, nós vamos ter uma abertura aqui com o Denis, que é nosso diretor de vendas, vai fazer uns 5 minutinhos de uma abertura com vocês. Depois vamos ter uma sessão rápida de o que seria a SAP Concur comigo, uma contextualização em relação às mudanças que a Concur tem feito ao longo do tempo, e muito em relação à SAP também. Depois vamos entrar em duas sessões, uma de travel, com o Wagner, que vai contar um pouquinho de roadmap, casos de uso e algumas informações sobre o módulo travel. E depois vou fazer uma sessão de request, né? Também falando sobre alguns casos de uso, sobre o módulo. Temos alguns clientes que também hoje não têm o request, e também algumas informações sobre o roadmap. Tá? E por último, a nossa sessão ali de Q&A, a mais ou menos às 11h20, mas pode ser que comece antes ou um pouquinho depois, a gente está com um tempo ali um pouco flexível em relação a esse Q&A, tá bom? Bom, agora eu queria aqui chamar o Denis para dar umas palavrinhas, se apresentar e fazer essas boas-vindas. Bom, pessoal, obrigado, Ana. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. Bom dia a todos. Muito importante são muito importantes essas sessões para a gente passar por alguns conceitos que muitos já viram, mas como a gente tem uma audiência híbrida, é sempre bom repassar. Então, caso você veja alguma coisa que você já viu, fique calmo, porque vai vir muita coisa que você não viu ainda. E a gente está sempre procurando nos aproximar dos nossos clientes, principalmente nesse momento que a gente sabe que é um momento de retomada, um momento que alguns clientes utilizam pouco a plataforma, poderiam utilizar mais, e até os que utilizam bem, sempre tem algumas funcionalidades que poderiam ser implementadas ou até reimplementadas nesse momento que as empresas estão mudando algumas características em relação às suas políticas. Bom, do meu lado é isso, meu nome é Denis Tacitano, meu e-mail é denis.tacitano@sap.com. Estou disponível caso vocês queiram marcar uma agenda específica fora dessa agenda, e agora eu deixo vocês com os especialistas, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado, Alex. Obrigada, Denis, pelas palavras. Vamos começar, então. E vou pedir também para, se puder, depois você coloca o seu e-mail aqui no chat, aí fica mais fácil para o pessoal também, caso queira depois entrar em contato. Vamos lá, então, iniciar a nossa agenda. E ela tem muito, aqui essa parte de o que é SAP Concur tem muito em conexão com o que o Denis acabou de comentar, né? Sobre essas mudanças. Muita coisa tem mudado recentemente, a gente teve algo que mudou muito em relação à indústria de gestão de viagens e despesas, que foi a pandemia. E é tendo em vista nesses cenários de mudança que a gente entende que cada vez mais o cargo de uma pessoa que lida com essa área, seja ali da parte de viagem, seja a parte de despesas, independente exatamente da área onde fica isso dentro das empresas, né? Se fica embaixo de finanças ou de RH, tem que estar cada vez se torna cada vez mais importante dentro das empresas, né? Porque são muitas responsabilidades desse piloto da área de gestão de viagens e
despesas, que seria ali ter conciliação com as áreas de TI, com as áreas de RH, com as áreas de finanças, sempre buscando se atualizar e levar a melhor ferramenta, o melhor processo para os usuários, né? Levando a maior satisfação para esses usuários no dia a dia. Não só isso, ter tudo isso de maneira integrada, acompanhando as mudanças, com todas as novas necessidades e demandas de viagens em relação, por exemplo, à Covid-19, mudanças climáticas, né? Ter ali um foco com o ESG, com sustentabilidade, como que eu trago isso para dentro das minhas análises, como a gestão de viagens, né? E é um desafio também, cada vez mais, de ter essa rastreabilidade em relação a onde os funcionários estão, como estão essas despesas, e se torna importante também essa redução de custos. Acho que nesse momento de pandemia a gente percebeu bastante que os custos reduziram na parte de prestação de contas, e então, agora com essa retomada, a gente percebe que esses valores estão aumentando cada vez mais, então a gente sempre tem que estar de olho para entender como que a digitalização pode reduzir esses valores que se tornaram importantes em relação ao aumento de receita, por exemplo, né, dentro das empresas. Então, são grandes desafios, e esses desafios que se tornam ali importantes para a gente olhar na parte de reunir todos os gastos dentro de um sistema que traz toda essa visão de fornecedores, de aplicação que podem ser utilizadas pelos funcionários, as despesas, toda a parte de cartões de crédito, toda essa integração com os processos mais inteligentes, reunindo tudo em um só lugar, tornando os colaboradores cada vez mais engajados a utilizarem a solução, né? E com o estabelecimento de controles e políticas que trazem todos esses retornos financeiros para dentro das empresas. Só para deixar todo mundo na mesma página, então, o que seria, né, essa parte desse processo inteligente? O que a Concur tem feito ao longo do tempo? Bom, a Concur, ela está há mais de 28 anos no mercado, sempre inovando. Isso vocês já sabem, vocês já são os nossos clientes, né? Mas só para deixar claro que essa inovação, ela aconteceu lá em 1993, quando foi fundada, e desde então ela tem tido uma crescente, sempre trazendo novos valores, valores de conformidade, de controle, de experiência do funcionário, com foco em levar as empresas a serem mais inteligentes em relação às despesas e aos gastos. Então, desde quando a Concur foi comprada, né, pela SAP em 2014, teve toda essa parte de evolução e é um roadmap que está em constante evolução. E é isso que a gente vai falar muito aqui hoje também, dos nossos roadmaps, separados ali pelos módulos principais que vocês têm, de acordo com o nosso pool de clientes que a gente tem aqui hoje, tá? E o que seria essa gestão inteligente de despesas, né? Trazer tudo em um só lugar. Então, a gente tem aqui esses 3 grandes pilares, que a Concur sempre está se evoluindo, então, gerenciar todas as fontes, gerenciar todas as categorias de despesas e, por último, trazer uma visão unificada. E o grande diferencial, ter a SAP por trás, né? Ter essas tecnologias inteligentes, ter uma plataforma digital que possibilita a criação e inserção de novas tecnologias, como o machine learning, né, que traz essa tecnologia para dentro do aplicativo, ter uma plataforma digital que suporta toda a possibilidade de integração e inovações que sejam criadas dentro da ferramenta. E quando a gente traz ali gerenciar todas as fontes, o que seria isso? Então, vamos focar ali no primeiro ponto, né? Seria capturar os dados onde quer que esteja. Então, acompanhar onde e quando o dinheiro é gasto, ver claramente todos os gastos invisíveis, gerenciar proativamente toda a parte de controle, compliance, aplicação de políticas, garantindo que todas as taxas negociadas sejam aplicadas para dentro do sistema. E quando a gente traz isso para o universo da ferramenta, né? Então, hoje a gente vai focar bastante na parte de despesas, viagens e solicitações, que são os cores dentro da ferramenta. E a partir disso, dentro ali de algumas das sessões, a gente vai trazer algumas outras novidades e informações interessantes que podem ser relevantes para o dia a dia de vocês dentro das empresas.
E a nossa rede de parceiros, né, que também não preciso nem falar, vocês conhecem, a rede de aplicativos parceiros que a gente tem integração, como Uber, Vol e alguns outros parceiros até internacionais, que né, há mais de 200 aplicativos, que seriam ali alguns que são globais e que facilitam e trazem essa conexão de maneira mais acelerada para dentro da ferramenta. E o último ponto, visão unificada. Essa visão unificada dessas despesas que traz visibilidade, controle e possibilidade de ter decisões inteligentes nesses 4 valores, que são os valores que sempre a Concur está olhando para trazer dentro da ferramenta. Então, o controle e compliance, não só em relação às políticas, mas também em auditorias. Então, os serviços de auditoria que a Concur ela tem para poder trazer uma possível redução de custos, observando situações de fraude ou situações que não estão tão em compliance com a empresa, possibilidade de governança de despesas, então ter uma visão de todos os gastos, relatórios financeiros, de KPIs que trazem insights inteligentes para dentro das áreas. Experiência do funcionário, então é uma preocupação constante, o funcionário está usando bem a ferramenta, está usando da melhor maneira, está reduzindo o tempo do trabalho operacional dele em relação à utilização da ferramenta, e otimização e expansão. Então, integração com os sistemas de vocês, ao mesmo tempo que possibilidades de novos caminhos, de atualizações no sistema que trazem inovações constantes para o dia a dia dos nossos clientes, de vocês. Né? Então, para finalizar, isso se torna a nossa gestão inteligente de despesas, esses 3 principais pontos aqui, mais para resumir e iniciar a nossa conversa. E para levar agora para o nosso próximo tópico, né, que vai ser sobre viagens, trago esse processo integrado de despesas corporativas de início ao fim, que traz uma visão total uma visão mais de módulos ali, do que a Concur consegue oferecer. Né? Então, o processo antes das despesas, que é onde a gente vai começar, então, o Wagner vai falar ali da parte de viagens, depois eu vou falar um pouquinho sobre request, sobre as solicitações, depois vamos entrar amanhã, né, na parte de gestão de despesas e alguns dos nossos serviços, tá? Então, aqui mais para que vocês tenham a visão de até onde a Concur pode chegar com vocês, e sempre pensando que existe algo que a gente pode estar auxiliando dependendo das necessidades que podem estar ocorrendo ao longo do próximo ano e ao longo dessa parceria que a gente tem com vocês, ok? Então, vamos chamar aqui o Wagner, que ele vai falar sobre a parte de viagens. Wagner, eu vou parar de compartilhar e acho que você já vai conseguir compartilhar com a gente a apresentação. Perfeito. Olá, pessoal, bom dia. Conseguem ver minha apresentação? Sim, Pode sim, já confirmar, Ana? está Sim? já Legal. está espelhando. Tá ótimo. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou Wagner André, consultor de negócios e das soluções SAP Concur, tá bem? Para este tópico de agora sobre a solução Concur Travel, tá? Nós temos aí 30 minutos, certo, Ana? E está dividido da seguinte forma: 5 minutos sobre a solução SAP Concur Travel para dar um overview, até porque nem todos os participantes aqui da audiência são clientes da solução Concur Travel, tá bem? Depois desses 5 minutos, 20 minutos sobre roadmap de produto, com foco na solução Concur Travel, e concluindo aí sobre o tema da NDC, a nova forma de distribuição de conteúdo que eu vou detalhar aqui para vocês, como a SAP Concur está pronta para este novo padrão da indústria de viagens, tá legal? No final da sessão, nós temos ainda mais um tópico, né, para concluir. No final da sessão, nós teremos ali aberto para perguntas e respostas, e eu peço um pouquinho da paciência de vocês, porque eu peguei um resfriado nesse final de semana e a minha voz está um pouco debilitada, tá bom, pessoal? Vamos lá. Muito bem.
Concur Travel. A solução Concur Travel, ela é seguindo o padrão das ferramentas, das soluções de software para a indústria de viagens. Ela é uma OBT, uma Online Booking Tool, tá bem? E a solução da SAP Concur, ela é fornecida para integrar todos os itinerários de viagem dos seus colaboradores, tá? Então, essa nossa ferramenta OBT, ela incorpora todo o conteúdo online, diversificado, para que os seus colaboradores, os seus funcionários, solicitem reservas de forma online para bilhetes aéreos, locação de veículo, hospedagem e também de trem, quando nós consideramos aí algumas regiões e alguns países no exterior, tá bem? Então, a ferramenta, ela captura todos os gastos com viagens e utiliza aí todos estes dados para que a companhia também possa aplicar o Duty of Care e acompanhar tanto a localização como o cuidado com os seus viajantes, tá bem? Essa solução OBT, ela fornece não apenas a gestão dos seus programas de viagens corporativos, né? Mas ela fornece também uma visão analítica completa de todas as suas métricas e KPIs de viagens corporativas para que você faça uma análise anual e uma análise viva de toda a sua gestão de viagens corporativas e também acompanhe todos os gastos relacionados às reservas realizadas pelos seus colaboradores, tá bem? Então, numa mensagem bem simplificada, o objetivo da solução SAP Concur Travel é trazer a capacidade para a sua empresa realizar mais em gestão de viagens corporativas com menos esforço. Então, o foco da SAP Concur para viagens corporativas é simplificar todo o processo da reserva em si, né, desde a pesquisa, a reserva, trazendo melhor experiência para o colaborador, automatizando esse processo do início ao fim, lembrando que para a plataforma SAP Concur, o nosso processo do início ao fim, ele não termina quando o viajante retorna do destino, né? Ele termina ali com o processo da prestação de contas. Então, o nosso processo do início ao fim, ele envolve tanto a solicitação das viagens, o momento que o viajante está literalmente viajando, o retorno desse viajante e depois o processo da contabilização de todos esses gastos, tá bem? E o último foco aí da solução SAP Concur Travel é trazer muito mais mobilidade, principalmente para o usuário final, que são os viajantes, tá bem? Nós vamos falar um pouco mais a seguir. Quando a gente olha para uma visão completa da plataforma fornecida para o mercado, por que viagens e despesas são tão importantes para as empresas, né? Você precisa envolver a todos da sua companhia, e sabemos que para viagens corporativas há um custo, melhor dizendo, há um investimento envolvido para as necessidades de negócio da empresa, e a questão é, estamos gastando dinheiro em viagens corporativas de uma maneira correta, da maneira mais certa, né? Estamos evitando riscos, maximizando oportunidades para o negócio da minha empresa. Então, com a unificação de todos esses gastos em despesas de viagens com a SAP Concur, você tem os dados, né, ao seu lado, você, companhia, você é dona dos seus dados, e nós, da SAP Concur, ajudamos, portanto, então, para que vocês aproveitem melhor o uso desses dados, tá bem? O surpreendente é que seus dados de viajantes e despesas, eles podem dizer muito mais do quanto você está gastando. Então, se você pudesse usar esses dados para melhorar a experiência do seu funcionário, melhorar processos desde o início da solicitação de uma viagem, descobrir novas oportunidades, com melhores tarifas, em cumprimento com as suas políticas, até mesmo manter seus viajantes seguros, né? Então, a resposta para isso é que a plataforma da SAP Concur, ela integra os dados, que tem recursos com aprendizado de máquina, assistentes digitais,
o maior ecossistema de parceiros e análises para melhorar o seu processo em gestão de viagens corporativas e também dos seus processos de gastos desde o início ao fim da jornada do viajante, tá bem? Então, aqui, os gerentes eles podem aprovar solicitações, ver os gastos antes, durante e depois que eles ocorrem, tá? Os viajantes e funcionários eles podem reservar viagens, gastar, bater foto dos recibos, comprovantes e serem reembolsados facilmente com reservas que estão dentro da política, relatórios de despesas que praticamente são criados automaticamente. E aí, por fim, os administradores de viagens corporativas de despesas podem ver como a sua empresa está gastando através de insights analíticos, garantindo a conformidade e o cumprimento, inclusive, aí do dever com o cuidado com o viajante, tá bem? Então, a solução, ela unifica a gestão de todos esses processos, desde o início da viagem até o fim do processo, lá na contabilização no back-office, no seu contas a pagar, tá bem? Com foco na redução de riscos, economia de custos, para garantir a conformidade, tá bem? Existe aí um foco para viajantes, né? Quando os gerentes de viagens corporativas consideram seus programas de viagens, eles precisam de um sistema abrangente que atenda a necessidades diferentes, incluindo aquelas do viajante, não apenas da empresa, certo? Então, se um sistema não atender às necessidades do viajante, ele pode ficar insatisfeito e menos propenso a cumprir a sua política de viagens corporativas,